Queridos irmãos, podeis assentar. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, a primeira epístola de João, capítulo 4. Nós vamos ler apenas os versículos de 7 a 10. Na verdade, essa perícope, ou esse parágrafo, vai até o versículo 21. Mas hoje nós estaremos baseando a primeira parte dessa mensagem apenas nesses 3 versículos. Para ganhar tempo, nós vamos ler até o 10 somente. Tá? 1 João, capítulo 4, de 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Querido Deus e Pai, nós já cantamos, lemos a Tua palavra, algumas orações já foram feitas, Senhor, mas esse é o momento da explanação da Tua palavra, é o momento que o Senhor fala diretamente à nossa alma, é o momento que o Senhor se revela a nós através da pregação da Tua palavra. Então, Pai, nós pedimos pela Tua misericórdia, que no poder do Teu Espírito Santo, no poder da Tua palavra, usa o Teu servo, Deus, que fala contigo, fala comigo, fala com a Tua igreja, e que seja um momento de crescimento, de fortalecimento espiritual para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu vou fazer vocês cantar de novo. Quer ver? Uma das primeiras canções que eu aprendi, ainda quando era criança, sendo levado na igreja pelos meus pais, foram 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor: Deus é amor e tralalalalalalá. Quem já cantou essa música quando era pequeno aqui? Olha lá. Vamos ficar de pé agora? Vamos lá? Vamos cantar? Quem não aprendeu, vai aprender agora. Tá? Vamos lá? É assim, ó. 3 palavrinhas só, aprendi de cor. Deus é amor e tralalalala, Deus é amor. Rapaz, vocês são bons, hein? Vamos lá de novo? 3 palavrinhas que eu aprendi de cor. Deus é amor e tralalalala, Deus é amor. Tralalá é para abençoar as crianças, que a gente era criança quando cantava. Vocês podem se sentar. Irmãos, esse é um dos primeiros conceitos sobre Deus que nós aprendemos ainda criança quando chegamos na igreja. É difícil uma igreja que não ensina isso para as crianças. A mensagem de hoje fala sobre o amor de Deus. E também de como nós devemos amar uns aos outros. Na mensagem de domingo passado, nós vimos que João usou o teste doutrinário para que os seus leitores da igreja da Ásia, aqueles irmãos e aquelas irmãs, pudessem identificar a origem dos ensinos que eram trazidos, se eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, ou se eram ensino de demônios, porque espírito lá, como nós colocamos, se refere ao ensino em si, mas também a forma que era colocada, né? Então, se não vinha do Espírito Santo, vinha de espíritos de demônios, tá? Então, eles precisavam discernir o espírito da verdade e o espírito da mentira, o ensino verdadeiro e o ensino falso. E essa também é a responsabilidade minha e sua, como servo de Cristo, como um cristão verdadeiro, como um filho de Deus, que é o assunto abordado nesta carta.
Hoje nós veremos que João passa da prova doutrinária, voltando para a social, a prova social. Ele retorna ao teste aí do amor. A sua principal ênfase aqui, agora, é o ser de Deus. Se nós podemos reconhecer o Espírito da verdade, por uma doutrina certa, autêntica e bíblica, nesse mesmo aspecto é que nós reconhecemos o amor verdadeiro, que é praticado entre nós, como igreja, como irmãos. Os dois testes, ou as duas provas, servem para identificar quem são os verdadeiros cristãos. Então preste atenção, o amor de Deus derramado em nós, nos nossos corações, serve também para nos identificar quem verdadeiramente é filho de Deus, quem verdadeiramente é um verdadeiro cristão. Já afirmamos aqui, desde o início dessa carta que nós estamos expondo, que ela é reconhecida como a carta do amor. João, em seus escritos, dá 3 distinções de quem é Deus. E nós já pregamos sobre 2 delas. Uma é feita no seu evangelho, quando ele diz que Deus é Espírito, e está dentro desse contexto da última canção que nós cantamos aqui, porque está lá em João 4:24, ele fala que Deus é Espírito, mas também depois ele vai dizer que nós temos que adorar Deus em Espírito e em verdade, e em seguida, agora João na sua carta, ele vai dizer que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Nós já pregamos sobre isso no capítulo 1, versículo 5. E agora João vai dizer que Deus é amor. Vai dizer que Deus é amor. O amor é o tema, então, central desta carta. Sabe por quê que nós identificamos isso, irmãos? Porque não só eu aqui, que já li a carta várias vezes, mas os estudiosos confirmam isso também, que a palavra amar aparece 28 vezes, e o substantivo amar aparece 18 vezes, nessa carta de 5 capítulos só. Então é o tema central, é o assunto central dessa epístola. Nós vimos no capítulo 2, de 7 a 11, mensagem também já pregada aqui, que o amor é o sinal do andar do cristão na luz. O amor é o sinal do andar do cristão na luz. Amar os irmãos é uma prova de que temos comunhão com Deus, mas o contexto de João não é só amar os irmãos, mas amar o próximo, porque o mandamento, os 10 mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo, como a nós mesmos. Então, a responsabilidade se torna muito maior, porque o nosso próximo é qualquer pessoa que estiver próximo de nós, aonde nós estivermos em qualquer momento. Tá? No capítulo 3, versículo de 10 a 14, João apresenta o amor como uma prova da nossa filiação com Deus. Ele vai dizer que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Agora, nesse capítulo, o apóstolo apresenta o amor como uma qualidade da natureza de Deus, como um atributo do seu caráter, e é um atributo, o amor é um atributo de Deus, e também nos motiva a amarmos uns aos outros. E diante do exposto, nós podemos usar o tema: o amor de Deus nos motiva a amarmos uns aos outros. Mas eu queria dizer para vocês que João afirma aqui, nos versículos que nós lemos, principalmente no versículo 8 e depois no versículo 16 que nós não lemos, que Deus é amor. E João afirma que Deus é amor, destacando 2 faces desse amor. E depois ele expõe vários argumentos, ou uma abundância de argumentos sobre a importância de nós amarmos uns aos outros. O que nos leva a perguntarmos por que devemos amar. E João vai dar essas respostas para nós. Hoje nós abordaremos sobre o amor de Deus. E na próxima mensagem daremos sequência sobre o amarmos uns aos outros. Então Deus é amor. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Deus é amor. Versículos 7 e 8 vai dizer assim: amados,
Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Algumas afirmações desse versículo nós vamos trabalhar na próxima mensagem de domingo, tá? Porque ele vai dizer que Deus é amor, entre outros ensinamentos que ele traz para nós aqui, que nós iremos expor mais para frente. Mas, querido, a palavra grega para amor, usada por João, uma palavra já conhecida do seu vocabulário, que é a palavra ágape, o HP, né? E quando no grego se usa a palavra ágape para amor, trata-se do amor entre Deus e o homem. Um amor que é infinito, que não tem fim, e que é incondicional, não depende de condição, tá? O amor explicado pela palavra grega eros, que é outra palavra para amor, no grego, fala de um amor associado a alguém digno, alguém que merece, alguém que tem o direito de ser amado. Veja bem, a palavra eros. Esse é o motivo principal expresso no amor ágape, tá? Pois Deus, pela sua graça, pelo seu infinito amor, redime pecadores já condenados. Quando o amor eros ama alguém que é digno, que é merecedor, o amor de Deus é o inverso. Nós não merecemos ser amados. Mas Deus, Ele nos ama nos nossos delitos e pecados. Lá caído ainda, Deus nos amou. Nós já estávamos condenados. Então Ele ama incondicionalmente com esse amor. Então não depende de você, não depende das suas obras. Não pede nada em troca. Nada é nada. Qualquer argumento que venha após esse, não parte das Sagradas Escrituras. Essa é a verdade. Pelo contrário, Deus entregou o seu Filho, e o seu único Filho, para morrer em lugar dos pecadores. Isso nós vamos tratar hoje à noite, né? Porque o texto nos leva de maneira clara a isso. Meus queridos irmãos e irmãs, o amor é a essência do ser divino. E Luiz Berkoff, em sua sistemática, é um dos teólogos reformados mais conceituados, né, dentro da nossa igreja, apresenta 3 atributos morais da divindade. Primeiro, a bondade, a santidade e a justiça. Mas ele diz lá que a bondade de Deus é aquela perfeição que o mantém solícito para tratar generosamente todas as suas criaturas, todas. Quando a bondade de Deus se manifesta para os seus filhos, aí assume o caráter de amor, graça, compaixão e paciência. Aí ele diz aqui que o amor impulsiona Deus a se comunicar e a se relacionar conosco. E aí, isso está baseado lá em 1 João 3,1, texto que nós já pregamos aqui, que também trata do grande amor de Deus manifestado em Cristo pela nossa vida. Então, a bondade de Deus, não é, está ligado a esses 3 atributos, mas é a perfeição que o mantém para tratar nós graciosamente, não é? E trata todas as suas criaturas, mas no relacionamento de filho, né? Ele deu o seu filho para redimir os eleitos, né? Redimir cada um de nós. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer, eu creio que você já sabe disso, mas é muito importante a gente conferir a Bíblia. A Bíblia vai dizer que o amor de Deus é eterno. É eterno porque sempre existiu e não acaba. Olha o que diz Jeremias 31:3. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei. Está falando de Israel, não é? E por isso com bondade a atrair, ou te trair, né? A outra tradução que diz lá, falando do amor eterno de Deus, não é? Que está ligado à questão da redenção, da eleição do povo de Israel. Paulo diz que o amor de Deus é grande. Se você quiser conferir, Efésios 2,4,
Ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou. Então o amor de Deus, ele é eterno, o amor de Deus, ele é um amor grande, é infinito, tá? Mas ainda, irmãos, Paulo vai dizer também que o amor de Deus é indestrutível. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada disso pode nos separar do amor de Deus, porque esse amor é indestrutível. Ainda, irmãos, Paulo vai dizer também que o amor de Deus, ele é inseparável. Mesmo aqui em Romanos 8,35, agora 8,39, ele vai dizer: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada pode destruir, nada pode nos separar desse grande amor, desse eterno amor de Deus. João narra no início do capítulo 13 de seu evangelho que o amor de Cristo também é imutável. O amor de Cristo não mudou durante todo o tempo que ele estava aqui como Deus encarnado e como um homem na terra. Olha o que diz lá no capítulo 13, no início: antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de passar do mundo para o Pai, está falando de Jesus, é João que está escrevendo, testemunhando isso. Ele diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Queridos, aqui está incluído o assassino Judas. Aqui está incluído o traidor, que Jesus amou igualmente amava os outros. Foi um perdido, era um predestinado para ser perdido, mas Deus amou ele também. Deus amou a Pedro. Vocês sabem que Pedro, em alguns momentos da sua vida, foi um homem sanguíneo, um homem precipitado, cheio de autoridade, mas Jesus amou ele do mesmo jeito. Jesus amou eles até o fim. O amor de Cristo é imutável, não muda. João diz que Deus é amor. Podemos perguntar como conhecer o amor de Deus. Então João nos ajuda a responder essa pergunta, destacando aqui as duas faces do amor de Deus. Ele vai dizer nisto, versículo 9 e 10. Você pode acompanhar aí. 1 João 4, 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Olha, novamente, agora ele vai dar o segundo conceito. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A primeira face é a revelação do amor de Deus. João diz que nisto se manifestou o amor de Deus em nós. João aponta de maneira clara aqui a natureza da revelação do amor de Deus, como que esse amor se revelou a nós. Mas João diz que se manifestou o amor de Deus em nós. Augusto Nicodemos, ao comentar esse texto, ele diz que manifestar significa tornar plenamente conhecido com detalhes, mediante revelação clara, alguma coisa que estava oculta. Então Deus quis que nós víssemos, não é? E que jamais isso fosse oculto à vida dos salvos, dos eleitos. Em que se manifestou? Essa é a pergunta que nós fazemos ao texto. Agora João apresenta o conteúdo da revelação do amor que está no fato de Deus enviar o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Ou seja, você não vive mais por você mesmo, você vive agora por meio de Cristo, porque Cristo foi enviado. O Filho unigênito, isto é, Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, não é um filho entre muitos, é o único filho. Ele só tinha um filho, e ele deu esse filho para vir e morrer pelos nossos pecados. A expressão unigênito é usada para marcar a singularidade de Jesus
sobre todos os seres terrenos e celestiais. É Ele que vem com todo o poder, Ele é o Deus encarnado, né? E que tem todo o poder no céu e na terra, que é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas Ele nasce humilde numa manjedoura. Ele caminha pelas estradas empoeiradas de Belém e da Galileia, cuidando de pessoas, pregando, anunciando o seu reino, não é? Perdoando os pecados, porque foi para isso que Ele veio. João revela aqui que o amor de Deus foi manifestado em nós, então, pela encarnação de Jesus, pela encarnação do Verbo. Foi através da encarnação do seu Filho único, Jesus Cristo, que Deus mostrou o seu amor por nós, por mim e por você. E esse é um assunto que João, ele faz questão, não só aqui nas suas epístolas, mas também no seu evangelho, ao escrever sobre Cristo, não é? De forma maravilhosa, mostrar a encarnação de Cristo, a encarnação de Jesus. Foi através da encarnação do seu Filho único, Jesus Cristo, que Deus mostrou o seu amor por nós. E João vai dizer, lá no capítulo 1 de João, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Depois, lá em João, capítulo 1, versículo 18, João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, do 16 ao 18, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo, amor de Deus. Mas, meus irmãos, o que o apóstolo João faz nos seus escritos, inspirado pelo Espírito Santo, é apresentar uma prova de maneira integral, de maneira completa, que Deus é amor, demonstrado no fato da encarnação do seu Filho Jesus Cristo. O amor de Deus na história do seu povo foi um amor sempre presente. Sempre presente. No Antigo Testamento foi grandioso esse amor, desde a escolha de Abraão, nosso pai na fé, em toda a sua descendência, no fato de Deus tirar o seu povo quando estava escravo no Egito, através do seu líder Moisés, e por muitos e muitos livramentos que Deus deu àquele povo, livrando dos inimigos, livrando do perigo, não é? Até mesmo de poupar eles no sol, da roupa não ser destruída, dos calçados não se acabar em seus pés. Era amor, amor de Deus, mas a maior intensidade do amor de Deus pelo seu povo está no fato dele dar o seu único filho para se encarnar e vir a esse mundo sofrer em nosso lugar. Nós não podemos esquecer dessa verdade. João mostra o objetivo da revelação do amor para nos dar vida, ou para vivermos por meio dele. Somente por meio de Jesus, do seu sacrifício na cruz, somente pela união com ele, é que nós, pecadores, agora redimidos, podemos viver perdoados e vivermos eternamente com ele, porque nisso está a nossa esperança. Recebemos essa maravilha, ou essa maravilhosa união, mediante a fé em Cristo e pela graça de Deus, conforme João 3,16, que nós acabamos de ler. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Nós ainda vamos citar esse texto aqui, mais para frente aqui na mensagem dessa noite. Mas eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta. Olha que coisa maravilhosa, que mostra a prova desse amor de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: Ele nos deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andaram no outro tempo,
segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Aleluia. Paulo está falando para a crente de um estado que nós vivemos no passado, mas que nós fomos resgatados pelo amor, pela misericórdia de Deus. E nós estávamos mortos, mas agora nós temos vida. Irmão, eu gosto de expor esse texto, porque morto não fala, morto não levanta, não se comunica, não tem vontade, não tem ação nenhuma. Espiritualmente falando, esse era o estado que nós estávamos. Foi o amor de Deus, foi a graça de Deus que nos alcançou, que nos tomou pela mão, nos pôs de pé espiritualmente. Foi o Espírito Santo de Deus que se comunicou a nós através da palavra pregada e nos levou a crer no plano da salvação. Porque por nós mesmos nós não tínhamos condição. Mas, querido, se a segunda fase é a consistência do amor de Deus, que João vai também nos trazer aqui nesse texto. João agora passa a dizer: nisto consiste o amor. Primeiro, a natureza, desse amor que foi enviar o Filho. Ele vai dizer: não pelo fato de nós termos amado a Deus, ou por amarmos agora. Eu estou agora aqui já dando aqui um entendimento do texto para vocês. Mas por Ele ter nos amado primeiro, enviado o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Preste bem atenção, que nós agora observamos que João está tratando da consistência do amor de Deus por nós. Quando ele diz: nisto consiste o amor. Ou poderia até ser melhor a tradução aí: nisto é o amor. Nisto o quê? Em Deus enviar o seu Filho como propiciação, ou seja, como sacrifício pelos nossos pecados. Se Cristo só nascesse, pregasse, vivesse entre nós, ele não tivesse ido para a cruz, nada tinha adiantado ele ter vindo ao mundo. Ele tinha que ir para a cruz. Jesus sabia disso, ele veio sabendo disso, ele nunca negou isso. E os discípulos que começaram a andar com ele, deixaram de acreditar nessa grande verdade. Ficaram surpresos quando isso aconteceu. Porque eles achavam que Jesus estava ali, e diante dos milagres, da multiplicação dos pães, dos peixes, das curas, era muito bom. O bom era que Jesus ficasse sempre com eles, como pessoa ali. Mas de fato Jesus tinha que ir para a cruz. Não é? Então o amor de Deus, ele é consistente por ser um amor incondicional. Falamos disso lá no início dessa mensagem. A consistência desse amor está por ele ser incondicional. É um amor que não é causado. É um amor que não é espontâneo, mas é um amor que é livre. Deus é livre para amar. Deus amou livremente. Ou seja, Deus quis amar. Se você está aqui hoje, e você tem a certeza que você é um escolhido, salvo de Deus, é porque Deus quis lhe amar. Deus quis lhe escolher. Um amor totalmente eletivo, esse amor. E por isso que nós lemos lá Efésios, e logo nós vamos ler de novo. Porque é um amor eletivo. E Jesus disse aos seus discípulos, quando estava com eles, treinando eles, lá em João 15:16, a parte A, você pode conferir depois: não foram vocês que me escolheram. Não dependeu de vocês. Pelo contrário, eu vos escolhi. E aí ele continua: escolhi para que vocês vá e deis fruto e tudo mais. Mas irmãos, nós lemos Efésios 2:5 agora há pouco, e o texto diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso quer dizer que quando Cristo estava na cruz morrendo por nós, derramando o seu sangue, perdoando os nossos pecados,
Ele estava também nos dando vida, vida eterna. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Deus nos amou, e Paulo vai dizer que Deus nos amou antes da fundação do mundo. E esse é o tema do primeiro capítulo de Efésios, que você pode ler em casa. Não dependeu de nenhuma ação sua, nem de uma obra sua ou minha. Não foi nenhuma retribuição de Deus, mas foi exatamente o seu amor, de forma grandiosa e livre, sem que merecêssemos coisa alguma, a não ser a morte eterna como condenação. Então preste atenção, eu já vi irmãos aqui na igreja dizer, olha, mas eu mereci isso. Eu mereci. Irmão, você não merece nada. Eu não mereço nada. É graça, é amor de Deus. Sabe, quando nós nos comportamos assim, pode ser por uma falta de entendimento ou por causa do nosso orgulho, de achar que nós podemos fazer alguma coisa pela nossa salvação. Mas nem eu nem você podemos fazer nada. Essa verdade está registrada nas Sagradas Escrituras desde o início da história do povo de Deus. E agora eu queria que você abrisse sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Tem mais 10 minutos aqui, dentro do nosso horário, né? Então, se você já abriu sua Bíblia, Deuteronômio 7, 7 e 8 diz assim: o Senhor, está falando do povo de Deus, do povo de Israel, o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. Olha que coisa linda, irmãos. E para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, aí aqui Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. É porque Deus os escolheu, é porque Deus os amou. E o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos, sem salvação, sem vida eterna, nós estávamos nas trevas. Nós estávamos vivendo nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Efésios 2:1 que nós lemos. E Deus fez esta escolha, nos predestinando antes da fundação do mundo. Está lá, Efésios capítulo 1, de 3 a 10, depois você pode ler em casa. Mas, meus irmãos, o amor de Deus é consistente por ser um amor incondicional. E, em segundo lugar, o amor de Deus é consistente por ser um amor sacrificial. Embora que a gente já esteja falando isso, mas para a gente obedecer aqui a ordem de João. Ele enviou o seu Filho como um sacrifício pelos nossos pecados. Ele veio por causa de um motivo: por nós pecadores. Deus enviou o seu Filho para morrer sacrificialmente por nós. Jesus cobriu os nossos pecados com o seu sangue. Ele nos libertou da culpa. Quando nós pecamos, nós sentimos culpa. Mas graças a Deus pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aleluia. Glória a Deus. Isso quer dizer que Jesus fez a expiação uma vez para sempre, lá na cruz do Calvário. Ele fez a nossa reconciliação com Deus, como falamos aqui na parte litúrgica. Isso quer dizer que a ira de Deus que estava sobre nós, Cristo aplacou, de modo que Ele a satisfez com a sua santidade, com a sua justiça, porque Ele não pecou. Cristo é o homem justo sem pecado. E o resultado foi o perdão dos nossos pecados. O resultado foi a restauração de nós que estávamos mortos, perdidos. Ele nos traz de volta a comunhão com Deus. O véu foi rasgado, Alex. Através do seu corpo, da sua morte. Ele nos reaproximou de Deus. Aleluia por isso. Então vemos totalmente, meus irmãos, a bondade de Deus manifestada no seu Filho Jesus Cristo. Eu quero ir para o último texto. Se você puder abrir sua Bíblia, conferir. 1 Pedro 1, 18 a 20. Esse é um dos textos também do meu coração. O apóstolo Pedro foi o homem que Deus levantou após a ascensão de Cristo para pregar lá na descida do Espírito Santo. Aquele homem que
quando nós lemos ele caminhando com Jesus, não é um homem crente. Mas depois da crucificação, morte, ressurreição e ascensão, é o homem que toma a frente da igreja, que prega no poder do Espírito Santo. E ele escreve a sua carta. E o personagem principal da sua carta é Jesus. Lá no capítulo 1, versículo 18 a 20, ele vai dizer assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida fútil ou inútil, né? Que os seus pais lhe legaram. Mas olha aí, meus irmãos, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Olha agora aí, ó. Ele, quem? Jesus, o sacrifício, foi conhecido antes da fundação do mundo. Coisa linda. Combinando com Paulo, lá em Efésios capítulo 1, capítulo 2. Conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Para nós, aí, 2000 anos atrás, ele foi crucificado em nosso lugar. Mas nós sentimos esse efeito agora na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir, meus irmãos, a primeira parte dessa mensagem, dizendo para você que nós aprendemos com João, que João apresenta o amor de Deus como uma qualidade da natureza de Deus. Deus é amor, é um atributo do seu caráter. Deus é amor. Isso significa não apenas que Deus ama a sua criação e o seu povo, ou que Deus é cheio de amor. Significa que no mais profundo do seu ser, Deus é amor. Não é só pela salvação, pelo que Ele faz por nós, mas porque isso faz parte do seu caráter. Deus é amor. E essa é a mensagem que João transmite por meio da sua epístola. Mas João nos faz conhecer essas duas faces do amor de Deus. A revelação do amor de Deus e a consistência do amor de Deus. Na revelação do amor de Deus, João apresenta o Filho de Deus como prova visível do amor de Deus. Foi o que nós tratamos aqui, para o seu povo. E o amor de Deus é consistente por ele ser incondicional. Não depende da nossa condição, depende do amor dele, não depende das suas obras, depende dele. E por ser um amor sacrificial, ele dá o seu filho, ele entrega o seu filho para morrer como propiciação pelos nossos pecados. Então, antes de João falar que Deus é amor no versículo 8, ele diz que quem não ama não conhece a Deus. E parece que isso dói no coração da gente quando a gente lê um texto desse. Porque nós sabemos, irmão, quando nós não amamos de fato, de verdade. Isto nos faz perceber que é dever de todo cristão verdadeiro amar. E nós já aprendemos isso esses dias atrás, que esse amor não pode ser um amor mentiroso. Tem que ser um amor de boca e de prática, certo? Agora, isso nos faz perceber, né, que Deus nos amou e que Deus nos ama. E agora, o seu amor nos motiva e nos desperta para amá-lo, porque nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Mas também o seu amor nos motiva e nos desperta para amar os nossos irmãos. E então nós podemos perguntar, por que devemos amar? Então João, na sequência deste capítulo, nos dará argumentos sobre esse assunto. E na próxima mensagem, do próximo domingo, nós continuaremos tratando dessa segunda parte. Então, que Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final, vamos ficar de pé. E nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra que revela essas verdades ao nosso coração. Querido Deus e Pai, nós te somos agradecidos por esse culto, pela vida de cada irmão aqui presente, mas nós queremos te agradecer acima de tudo pela tua palavra revelada, escrita, que, ó Deus, mostra o teu grandioso amor, teu amor eterno, teu amor que é indestrutível, que não acaba, teu amor que se renova no nosso coração todo dia. Mas obrigado, ó Deus, pela natureza do teu amor, pela forma de tu ter dado o teu filho, o teu único filho para nos salvar. Obrigado pela consistência desse amor, um amor incondicional, um amor sacrificial,
Um amor que dependeu totalmente de Ti e não de nós, mas um amor de entrega, de derramamento de sangue para a remissão de nossos pecados. Senhor, só nos resta Te adorar, e nós cantamos essas maravilhas nessa noite, mas nos ajude para cantarmos todos os dias, e para anunciar que só o sangue de Jesus purifica pecado. De pregar, ó Deus, que o homem e a mulher precisam se arrepender dos seus pecados e receber de graça a salvação e o perdão dos pecados. Pai, obrigado pelo Teu amor e pelo Teu Filho, mas obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos certifica dessas verdades que João nos trouxe aqui. E agora, Deus, nos ensine a amar uns aos outros, nos ensine a amar o nosso próximo, ao nosso irmão, e que, ó Deus, se o Senhor permitir, na próxima mensagem, Senhor, possamos gozar desses ensinamentos. Fica conosco, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, dá-nos uma semana debaixo dos Teus cuidados, Pai. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Recebemos a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito repouse sobre a nossa vida e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.